Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre organização escolar. Nosso assunto de hoje é estrutura e funcionamento da educação brasileira. Os tópicos a serem abordados nesta aula: a criação de uma lei, estrutura e funcionamento do sistema educacional brasileiro, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer os documentos norteadores das instituições educacionais em seus diferentes níveis, reconhecer os princípios de organização e funcionamento escolar na atual LDB. Meus amigos, nós vamos dar início à nossa aula compreendendo um pouquinho melhor como que funciona a criação, o desenvolvimento e a promulgação de uma lei. Para isso, nós temos que seguir algumas etapas. A primeira delas é a etapa da iniciativa. Essa iniciativa, ela pode vir de três frentes. Ela pode ser popular, de uma demanda do povo que se organiza através de abaixo-assinados, plebiscitos, ou ainda por iniciativa do executivo ou do legislativo. Toda lei deve partir e emanar do povo, né? Mas Bruno, quando um vereador, um deputado ou o próprio prefeito, o governador propõe uma lei, ela está saindo do povo? Sim, lembre-se que eles são eleitos democraticamente para representar e manifestar a população a qual os elegeu. Tudo bem? Depois da iniciativa, essa lei passa por uma etapa de discussão. Esse projeto de lei ele é encaminhado e dentro das plenárias, das assembleias, eles são discutidos. Aqui é importante a gente dar um destaque. Quando nós falamos de legislação municipal, esse projeto vai ser debatido e discutido dentro da Câmara de Vereadores. Quando nós falamos de um projeto de lei estadual, ele vai ser debatido e discutido dentro da Assembleia Legislativa Estadual, pelos deputados estaduais. Quando nos referimos a um projeto de lei ou de emenda à Constituição, a nível nacional, ele vai ser debatido na Câmara dos Deputados, no Senado Federal ou na união dos dois, que é o Congresso Nacional. Tudo bem? Após a discussão e debate desse projeto, manifestação de apoio, correção e ajuste, nós vamos ter aí a votação e a aprovação dessa lei. Todo o plenário daquela Câmara ou Assembleia vai votar favorável ou não à criação daquela lei. Depois que o poder legislativo se manifesta a respeito dessa lei, essa lei ela é encaminhada então à sanção. Essa sanção deve ser feita pelo chefe do executivo local. Se for o município, o prefeito. Se for estadual, o governador. Se for nacional, o presidente. O presidente deverá fazer a avaliação dessa lei, verificar a sua aplicabilidade. Nesse momento, normalmente, as comissões ou ainda secretarias de justiça fazem a verificação também se não há nenhum empecilho legal sobre essa legislação. Após a sanção ou não, porque o chefe do executivo pode vetar essa lei, né? Se ela for aprovada, ela segue então para a promulgação. Ela volta para o legislativo, né, que vai dar ali a promulgação dessa lei e aí segue para a sua publicação e vigência. Toda legislação deve sair em diário oficial, independente da instância que nós estamos falando. Assim que ela sai em diário oficial, ela deve trazer o seu período de vigência. Algumas legislações, elas são momentâneas, elas têm recortes específicos, data para começo e data para final. Outras ficam em vigência até que uma outra lei possa fazer ajustes ou modernizações em cima dela. Tudo bem? É importante que você compreenda cada uma dessas etapas. Afinal de contas, no exercício da sua função, você vai lidar constantemente com muitas leis, decretos e resoluções. Hoje eu quero me aprofundar um pouquinho mais com você sobre a Constituição Federal. Vamos caminhar em frente.
A Constituição Federal de 1988, ela é conhecida como a Constituição Cidadã, aquela que traz garantias de direitos para toda a população e comunidade. Vamos destacar aqui aquilo que diz respeito à educação, para que você possa compreender e com propriedade atuar na sua função. Nós temos aí o destaque para o artigo 205, que diz: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Eu peço a você, meu aluno, minha aluna, que dê destaque ao começo desse artigo. A educação, ela é direito de todos, dever do Estado e da família. Veja que quando a legislação coloca a educação como direito de todos, ela é algo subjetivo ao indivíduo. Não importa se ele quer ou não, é direito dele. Ele deve estar matriculado em uma escola. Por isso que ele é dever do Estado e da família. O Estado tem a obrigação de ofertar aquela educação e a família tem a obrigação de manter aquele aluno dentro da educação. Aqui nós estamos nos referindo à educação básica, aquela que começa nos 4 anos na educação infantil e termina por volta dos 16, 17 anos ao término do ensino médio, tá? Destaque muito importante: qualquer pessoa pode fazer denúncias ao Conselho Tutelar, à Vara da Infância e Juventude, de uma criança que está desassistida da escola, que não está frequentando a escola, porque a educação ela é direito de todos. E tem um ponto importante ali, ó: colaboração da sociedade, a colaboração dessa comunidade nesse processo educativo. Isso é um ponto muito importante e você deve estar atento a isso. Um outro artigo importante para nós vai ser o artigo 206, que ele traz aí os princípios dessa educação. Essa educação que é direito de todos, ela deve se balizar em quais princípios? Vamos etapa por etapa. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Igualdade de condições. Algumas pessoas mais velhas se questionam e falam: na minha época não tinha uniforme, na minha época não tinha material. Na sua época, este princípio da legislação, ele não era aprimorado. Na sua época, você deve se lembrar, talvez, do quanta discriminação existia dentro desse ambiente escolar. Quantos abandonavam a escola por não ter condições de arcar com o uniforme ou pela exposição de ser ali maltratado ou marginalizado pela falta do uniforme, condição de permanecer na escola por conta da falta de material para acompanhar. Né? Era costume, né? O irmão mais velho usava o material, passava para o mais novo. Então hoje nós temos um princípio valendo dentro da Constituição que fala de igualdade de condições de acesso e permanência dentro da escola. Então, se é necessário para gerar essa igualdade de condições de acesso e permanência o uniforme, que vai garantir uma apresentação igualitária para todos, vamos fazer uso do uniforme. É dever do Estado, né? O material escolar, a alimentação, o transporte, tudo isso está garantido na lei, dentro dos princípios que vão fundamentar a organização dessa educação, ok? Adiante, nós temos aí o item 2, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Isso é um ponto importantíssimo. A educação, ela é libertária, ela não é doutrinária, ou seja, ela vai estimular o desenvolvimento do pensamento, da arte, do saber, para que aquela criança e até mesmo o seu professor possa estimular o desenvolvimento dela sem direcionar alguma doutrina, tá? Perceba isso e tenha isso como concepção da educação. Uma educação que estimula a formação cidadã e não doutrina como outrora no passado. Ponto 3.
o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, ainda que seja dever do Estado a oferta desta educação. Existe ali um item que fala da contribuição da sociedade, ou seja, esta sociedade pode se organizar em instituições confessionárias, que são aquelas escolas de cunho religioso, ou ainda instituições privadas de ensino. E é garantido a esses o direito de acesso e a convivência harmônica entre essas duas instituições. Importante que todas elas devem se balizar no pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Ora, você vai encontrar escolas que vão trabalhar em uma linha de Paulo Freire, por exemplo. Outras escolas vão trabalhar numa linha de Vygotsky, Emília Ferreiro e outros pensadores da educação. Qual que é a certa? A certa é aquela que garante um pluralismo de ideias e ainda consegue fazer com que aquela criança alcance o seu desenvolvimento humano e possa ter aí a prática cidadã, ok? Adiante, nós vamos ter aí, no item 4, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. A educação pública deve ser gratuita. Veja bem que aqui é um ponto importante e você que vai trabalhar aí muito próximo da gestão escolar, como secretário ou até membro da gestão, muitas vezes as escolas se organizam e fazem arrecadações com a comunidade. Tá? Mas é importante ter claro que a educação pública ela deve ser 100% gratuita. Eu não posso, em nenhuma maneira e sob nenhuma justificativa, cobrar qualquer coisa desta criança. Tá? Nós podemos organizar através das associações de pais e mestres arrecadações, por exemplo, que são voluntárias daquela comunidade, não obrigatórias. Eu não posso, por exemplo, cobrar a segunda via da emissão de um documento. Ah, a primeira foi gratuita, a segunda será paga. Não, se eu estou falando de uma instituição pública, tudo que se remete à vida escolar e acadêmica daquele aluno deverá ser gratuita, não pode ser cobrado, ok? Aprofundando um pouco mais, aí no item 4, a valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivo por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Então nós temos aqui dois pontos importantes. Qual que é a porta de ingresso no serviço público? Concurso público. Tá? Para que se tenha acesso ao plano de carreiras e outros benefícios. Aquele funcionário passa a ser um funcionário estatutário, ele faz parte daquela organização. Algumas redes, por demandas pontuais, fazem a contratação desses servidores, mas essa contratação ela é sempre temporária, porque a lei garante que o ingresso desse professor seja por concurso público. Assim, você garante uma isonomia e transparência dentro da gestão dessa educação e dessa manutenção de pessoal. E esse professor, esse profissional da educação, ele tem ali a garantia da valorização. Né? Essa valorização vai vir através de planos de carreira, condições mais dignas de trabalho, tá? E outras coisas que podem favorecer esse item e a aplicação, o cumprimento dele nesse local de trabalho ou nesse sistema de ensino. Adiante, nós vamos ter o princípio da gestão democrática do ensino público na forma da lei. Um ponto importante para vocês, perceba que nós estamos falando na Constituição Federal de garantias, de princípios. Então ele coloca, olha, a gestão democrática garantida na forma da lei. Mas que gestão democrática é essa? Como é que ela vai funcionar? Lá na frente nós vamos ter a LDB. E a LDB ela vai regulamentar como que deve funcionar essa gestão democrática.
Em síntese, a gestão democrática é a participação de toda aquela comunidade, seja ela a comunidade docente dos professores, a comunidade discente dos alunos, a comunidade escolar dos funcionários ou a própria comunidade pelos pais e equipamentos que estão no entorno da escola. A educação está a favor da comunidade. Então, nada mais justo que essa comunidade faça parte do processo de gestão desse espaço e dessa instituição. Cada um cumprindo com o seu papel dentro dessa estrutura, ok? E aí nós temos também o item 7, que é a garantia de padrão de qualidade. Gente, palavras-chave aqui quando a gente fala do artigo 206 da Constituição. Igualdade de acesso e permanência e garantia de padrão de qualidade. Para a verificação desse padrão de qualidade, nós vamos contar aí com o censo escolar, que vai verificar o fluxo desses alunos, que vai verificar a qualidade de aprendizagem desses alunos. Temos o SAEB, temos o Enem, todos os instrumentos, estou falando aqui a nível federal, tá? Porque às vezes alguns municípios e estados têm provas, né, sistemas de verificação locais, mas a nível federal nós temos o SAEB, temos o Enem, que vão verificar a qualidade dessa educação. A nível internacional existe o PISA também, que vai verificar o nível da educação em todos os países que fazem parte ali desse bloco dentro da ONU, ok? E também nós temos aí o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal. O Brasil, durante um tempo, devido à sua extensão e diversidade, tinha muitas discrepâncias a nível de salário, né? E eu falo aqui salário para 40 horas. De repente, uma cidadezinha carente lá do interior tinha um salário muito baixo, né? E uma outra cidade tinha um salário muito alto. E estabeleceu-se, então, um piso nacional. Assim como existe um salário mínimo a nível nacional, existe um salário mínimo para profissionais da educação dentro da educação. Aprofundando um pouco mais, você pode encontrar lá no artigo 208 da Constituição aquilo que é o dever do Estado para a educação. Convido a você a fazer uma leitura e reflexão sobre cada um dos deveres do Estado. É importante ainda destacar o artigo 211, que fala que a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os seus sistemas de ensino. Perceba que cada localidade pode ter um sistema próprio de ensino, mas todos eles devem trabalhar em sintoma de equilíbrio e harmonização. Existe uma colaboração mútua entre eles, até mesmo no financiamento, como apresentado no artigo 212. A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados e o Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo da receita resultante dos impostos. É obrigação do Poder Executivo, quando falamos do governo federal, aplicar 18% do PIB. E quando falamos aí do governo estadual e municipal, pelo menos 25% na educação. Não aceitamos falar que a educação não tem dinheiro. Precisamos acompanhar esses gastos, porque a Constituição prevê o recurso para a educação, dinheiro carimbado, ok? Adiante, nós encontramos aí no artigo 214 um pouco mais sobre o Plano Nacional de Educação. Ele que vai trazer as diretrizes e metas para um período de 10 a 20 anos em alguns momentos, quando esse plano ele é prorrogado. E aí você vai trabalhar com a erradicação do analfabetismo, melhorias de qualidade de trabalho. É importante estar atento à atualização desse plano a cada período e a cada década. Tá? Esse plano deve ser a base na organização da sua instituição enquanto escola. Quais são os princípios, metas, valores que essa organização busca? Eles estão em sintonia ou não com o Plano Nacional de Educação?
Aprofundando um pouquinho mais, nós vamos encontrar a Lei 93/94 de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Tudo aquilo que é apontado na Constituição como direito será regulamentado, explicado e organizado através da LDB. A LDB vai ser dividida em diversos capítulos, cada um deles reforçando aquilo que estava previsto na Constituição e destrinchando a forma como aquilo vai funcionar na prática. A cada título, nós temos título 1, da Educação, título 2, dos Princípios e Fins da Educação Nacional, 3, do Direito à Educação e do Dever de Educar, 4, da Organização da Educação Nacional e dos níveis e modalidades de educação e ensino no título 5. Perceba que cada um desses títulos versa sobre algo que foi apresentado na Constituição, a partir do artigo 205, como nós estudamos nessa aula. Há ainda o título 6, que fala sobre os profissionais da educação, o título 7 dos recursos financeiros, o título 8 das disposições gerais e o título 9 das disposições transitórias. É importante que você se debruce um pouco mais sobre a LDB, assim como faremos ao longo da nossa disciplina. Para aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos e te dar a oportunidade de ser um profissional melhor, eu separei algumas dicas aqui para você. Saiba mais. Visite o site do Congresso Nacional. Dica de leitura: Política Educacional Brasileira, Luiz Henrique, editora Campina, Mercados de Letras, 2012. Dica de cinema: Paulo Freire, Contemporâneo, 2006. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre organização escolar. Espero que tenham gostado e aproveitado. Não deixe de visitar as nossas redes sociais e até a próxima!